Cumprimentos, irmãos, com orgulhosa paz do Senhor, que Jesus venha abençoar poderosamente a vida de cada um, os familiares, os amigos, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Rei e Salvador. Amém? Perdão? Vamos estar aqui com mais um Oculto em Direto e desde já agradeço a Deus pela oportunidade que o Senhor nos dá. Agradeço também a vossa presença, muito importante para nós. Que Deus venha abençoar poderosamente a vida de cada um. Não importa quem é, não importa onde está, interessa é que Deus abençoe cada um poderosamente. É o que eu desejo do meu coração. Amém? Vamos orar um pouquinho. Soberano Deus, glorioso eterno Pai, louvado e glorificado o teu nome, digno de honra, glória e louvor. Te agradecemos, Deus amado, em nome de Senhor Jesus Cristo, nosso Rei e Salvador, por tudo o que tem feito, tudo quanto vai fazer nas nossas vidas. Eu creio que Deus tem infinitamente mais para fazer do que aquilo que nós temos para pedir. Por isso, temos que ficar confiantes. E quem confia sempre alcança. Portanto, quem confia tem esperança e a esperança vai vencer, porque Deus é maior que isso tudo, que os problemas. O nosso Deus é muito maior que qualquer problema. Muitas das vezes as pessoas põem o problema muito maior que Deus. Isso Deus não se agrada, porque Deus Ele quer fazer bastante coisas na vida de cada um. Mas para isso temos que fazer a nossa parte, confiar. E confiar é a parte mais fácil. Portanto, temos que querer e acreditar. Amém? Vamos então orar um pouquinho mais uma vez. Soberano Deus, glorioso eterno Pai, levo os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É nele que eu creio, que acredito, é nele que eu tenho a minha esperança, é nele que eu busco o meu Senhor. E Ele se deixa achar e faz milagres, prodígios e maravilhas naqueles que creem. E eu tenho visto, em nome do Senhor Jesus Cristo, grandes coisas, e sei que grandes coisas o Senhor irá fazer para aqueles que o buscam e aqueles que acreditam nele e confiam nele. Porque sem fé é impossível agradar a Ele. E nós que temos fé, temos que ter a confiança e a esperança. Amém? Portanto, vamos ficar ligados no trono da graça, porque Deus vai fazer grandes coisas na vida de cada um. Basta crer, acreditar, e aí Deus vai entrar com providência na vossa vida, no vosso trabalho, no vosso relacionamento, seja familiar, seja com amigos, seja com quem for, porque Deus, Ele faz, mas nós temos que clamar a Ele e deixar Ele trabalhar nas nossas vidas, amém? Perdão que eu vou buscar aqui um pouquinho de água. Glória a Deus. Não me esqueci de deixar aqui a água, mas graças a Deus, Deus é bom e é misericordioso. Temos que querer acreditar, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia, no livro de Isaías 65, a começar no versículo 7. Livro de Isaías 65, a começar no versículo 17. Porque aqui Deus nos revela a Nova Jerusalém espiritual, e isto é para quem crê. Quem não crê fica assim um pouco indeciso, mas eu creio que Deus Ele tem uma promessa para cada um de nós. Por isso, temos que crer e acreditar. Eu creio que o Senhor vai fazer grandes coisas um dia em cada um. Portanto, basta crer e acreditar. Amém? Portanto, livro de Isaías, esperar mais um pouquinho só. Embora Isaías é muito fácil de achar, que é quase no meio da Bíblia. Abre-se e já está lá mais ou menos, mais perto, menos perto. É muito fácil de achar. Portanto, Isaías 65, a começar no versículo 17. Cujo título da minha Bíblia está A Nova Jerusalém. Nova Jerusalém é a Jerusalém espiritual, porque nós sabemos que as almas não ocupam espaço. As almas. E então,
Se vai lá bem, milhões, bilhões de pessoas ou de almas. Portanto, conforme disse, o espírito não ocupa, ou a alma, não ocupa espaço. O ser humano é que ocupa espaço e eles acham que a Terra está pequena, por isso andam-se a matar uns aos outros, infelizmente. O ser humano é assim. Acha que não confiam em Deus. Porque quem confia em Deus, se a Terra está pequena, Deus dava sabedoria para ir para outros planetas, que tem muitos planetas no nosso universo, onde as pessoas poderiam viver. Mas, se a pessoa não estima o que tem aqui, um planeta lindo, maravilhoso, fértil, como é que vai estimar outros? Por isso, Deus não dá essa sabedoria para eles não conseguirem ir mais longe. Amém? Portanto, Isaías 65, começar no versículo 17. Portanto, este culto é praticamente como a sexta-feira. O estado sou eu a fazer, por isso ele vai acabar um pouquinho mais cedo, mas, porque não tem os cânticos, nem a palavra devocional, passa logo a palavra e depois nós vamos fazer aquilo que Deus quer e como quer. Amém? Portanto, Isaías 65, versículo 17, vamos ver o que é que diz a palavra do Senhor. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Ora, quando nós lemos esta passagem aqui, lemos esta passagem aqui, vamos dizer assim, mas nós não nos vamos lembrar de nada, como é que vai acontecer isso? Ora bem, aquilo que eu tenho visto aqui em experiência de vida após morte, é que as almas, quando deixam o planeta Terra, eles encontram algo muito maravilhoso. Por isso eles não querem saber já do que está aqui. E aqui a palavra do Senhor nos diz que as coisas velhas se passaram e vamos ler de novo. Porque eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Ora, nós quando temos alguma experiência menos boa, má, a gente tenta tudo para esquecer aquilo. E vimos aqui que a palavra do Senhor, ele diz que não se lembrarão mais aqui da terra. Porque não quer dizer isso que Deus não dê lembranças às pessoas. Mas já vimos aqui que as coisas que não interessam, as pessoas esquecem. E o versículo 18 diz assim: Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém uma alegria para o seu povo gozo. Para o seu povo gozo. Portanto, e folgareis, exaltareis perpetuamente. O que quer dizer perpetuamente? Para todo o sempre. Portanto, nós vimos aqui os testemunhos de Jeová dizer que o ser humano está na Terra durante 1000 anos. Não vejo o Deus Criador, um Deus eterno. Porque é que nos ia fazer estar só 1000 anos nessa Terra que eles dizem? Porque seria uma coisa que não tinha lógica, nem faz sentido algum. E, portanto, se aqui a palavra do Senhor diz que estaremos perpetuamente, e vós folgareis e exaltareis, quer dizer que estaremos muito alegres e perpetuamente, para todo o sempre. Portanto, não está aqui a dizer só por um tempo. Embora a Bíblia está escrito também, cada os seres humanos também, mas eu creio que é aqueles que Deus vai dar uma oportunidade, que será regido com varas de ferro. Perdão. Mas isso é outra parte, também não vamos estar aqui para não fazer confusão. Vamos nos dedicar a estes versículos deste capítulo e vamos ver que
a palavra do Senhor nos diz que vos folgareis e exaltareis perpetuamente. E que eu creio, portanto o Senhor crê que é uma nova Jerusalém, uma alegria para o seu povo e um gozo. Portanto, quando temos alegria, temos gozo, temos, conforme a palavra nos ensina, que a nossa esperança após a morte é estarmos com Deus no paraíso. Portanto, se vai ser Nova Jerusalém, se vai ser seja lá o que for, interessa é que o nosso Deus vai nos acolher num lado, e o Senhor Jesus também disse que iria preparar um lugar para cada um. Portanto, vemos que é um Deus zeloso, um Deus maravilhoso que cuida de nós, Ele não quer que nós sejamos de qualquer jeito. Deus, repara bem, Deus não precisa de nós para nada. Nós é que precisamos de Deus para tudo. E Ele que se preocupa em nos dar tudo o que é de bom, se nós lermos com muita atenção estes versículos que já acabamos de ler aqui, o versículo 17, o versículo 18, aqui o versículo 19, também, e todos aqui os demais, vamos ver que Deus se preocupa em arranjar um lugar para nós quando deixarmos esta parte da matéria. Portanto, ninguém vai morrer, nem bons nem maus, só que os bons irão para um lado e os maus irão para o outro. É a palavra do Senhor que diz que serão apartados como os bodes dos carneiros. Portanto, se irão para um lado ou para o outro, vai depender de cada um, conforme que busca o Senhor. Portanto, o Senhor deixa-nos leis determinadas para cumprirmos. Se nós não queremos cumprir, Ele não vai forçar ninguém a cumprir. Se nós não quisermos ir para o céu, Ele não vai forçar ninguém a ir para o céu. Ainda hoje de manhã estava a ver ali um vídeo de uma ilusão que estava muito bem feita, que existia o anjo do Senhor com a entrada do paraíso e outra que era a entrada do inferno, onde o inimigo conseguia iludir as pessoas com muita facilidade, uns com dinheiro, outros com prostituição, outros com lascívia e outras coisas com essas coisas. E até fiquei triste, mas isso é a realidade, porque poucos procuram buscar o caminho do paraíso. Bom, na ilusão, vimos ainda ontem o Sporting que sagrou-se campeão de 2024-2025, mas isso não passa de ilusão. Quem ganha o dinheiro é os jogadores e os treinadores, não é mais ninguém. As pessoas podem estar ali a perder de horas, mas aquilo não passa de ilusão. E as pessoas preocupam-se menos com a sua salvação. Nós podemos ser de um clube ou sermos de um partido, mas isso não nos vai dar nada de nada a ninguém. Porque o que vai dar-nos é o trabalho de cada um, é o esforço de cada um, isso sim. Quanto mais as pessoas esforçarem, mais bem-sucedidas podem ser ou não. Agora, buscar o paraíso vai depender de cada um. Nós vimos aqui, pelas visualizações, podemos ver assim, quer dizer, as pessoas não se importam com aprender de Deus, aprender qual é o caminho. Jesus diz que é o caminho, mas Ele deixa um caminho, certo? Ele diz, o seu caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, através dos ensinos dele. Agora, onde é que estão essas pessoas para aprender o caminho? Infelizmente não querem saber. Não querem saber. Um dia, quando deixarem esta matéria, que é o nosso corpo, chegam, vai dizer, eu não sabia. Como é que eu não sabia se eu estou aqui a falar? Se eu estou aqui a falar, muitos outros estão a falar, qual é o caminho que leva lá ao paraíso, e as pessoas não querem saber. Se não querem saber, depois não se queixem a dizer que
Eu não sabia, senhora. Não sabia tudo. Hoje, através das redes sociais, através do YouTube, através de muitos meios, consegue chegar a muita gente, muitos milhares. Agora, poucos querem. Se poucos querem, Deus não vai forçar ninguém a seguir o caminho. Mas Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim, através dos seus ensinamentos. E se não querem aprender o caminho, não se podem queixar a dizer que não sabiam qual era o caminho. Amém? No versículo 19, exultarei em Jerusalém e me alegrarei no meu povo. E nunca mais, atenção, e nunca mais ouvirá voz de choro, nem voz de clamor. Nunca mais haverá voz de choro, nem clamor. E nós aqui na terra, o que é que nós encontramos? Choro constantemente, clamor a toda a hora, porque vimos que isto aqui é uma ilusão e que nós nos deixamos muitas das vezes levar pela ilusão, que é o demónio, que nos quer perder. Ou melhor, que é que nós não encontramos esse caminho, que é Jesus Cristo. Mas o Senhor nos tem uma promessa aqui, que teríamos alegria, não havia choro, não havia tristeza, não havia clamor, porque o nosso Deus era connosco. E, portanto, se Deus é connosco, vamos temer o quê? Não vamos temer nada, porque Ele é o maravilhoso, Ele é o conselheiro, Ele é o príncipe da paz. E, portanto, vimos que realmente Deus é connosco. No versículo 20, não haverá mais nela criança ou poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o menino morrerá de 100 anos, e porém o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Portanto, e o versículo 21, edificarão casas e habitarão e plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Isto nos mostra aqui um exemplo. Porque aqui na Terra as pessoas andam com um grande sacrifício a fazer uma casa, depois partem, nem se gozam da casa. Gozam da casa, às vezes, os filhos ou os netos, e que não deram valor nenhum ao trabalho que houve ali, até vendem aquilo por um preço até às vezes qualquer, porque as pessoas querem dinheiro, não estão-se a preocupar. Não vê o sacrifício que às vezes os pais ou os avós fizeram para ter as coisas com grande sacrifício, porque aqui na Terra é sempre grande sacrifício. E nós veremos aqui que Deus exulta com os seus escolhidos e Ele é conosco e Ele nos tem preparado um lugar e, portanto, esse lugar veremos que Ele durará para sempre. Perdão. Versículo 21. Edificarão as casas, habitarão e plantarão vinhas e comerão de seu fruto. 22. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos. Portanto, os meus eleitos gozarão das obras da sua mão. Isto aqui é a Bíblia, que nós por acaso não temos aqui a buscar, mas encontra-se em muitos versículos sobre isto, sobre o paraíso. Isto não é só este. Só aqui Isaías tem muitos versículos a falar sobre isso. Mas não há tempo, como na internet não há assim muito tempo, nós abreviamos as coisas para que elas não venham também atrapalhar. Às vezes, já vejo às vezes, as pessoas gostam de ver um vídeo curtozinho, por isso é que aí no Instagram e no TikTok e outras coisas assim, aquilo tem milhares de visualizações, porque é curtinho, passa no instante e as pessoas assimilam até a ver mais do que isso. Mas isto não pode ser uma coisa assim tão pequena, porque isto vai aqui buscar vários versículos, nos ensinarem
que é que nós temos que fazer, como nós temos que nos portar perante o Deus vivo. E Deus, Ele quer fazer grandes coisas, mas para isso temos que aprender mais dele. O Senhor diz assim, que faríamos milagres maiores que Ele fez, porque Ele ia para o Pai. E as pessoas não acreditam. Não acreditam em milagres, não acreditam na autoridade que Deus já lhe deu, não acreditam que o Deus é connosco, porque na realidade quem faz os milagres é Jesus. Mas nós temos de ser usados. E esses usados, muitas das vezes, precisa de ousadia. Porque está a ver uma coisa que não existe. E o Senhor diz lá em Hebreus 11 que Deus traz à existência aquilo que não existe. Através da fé. Através do acreditar. E quando a pessoa acredita, vai ver a glória a Deus e como vai ver. Eu tenho visto a glória a Deus muitas das vezes, graças ao nosso bom Deus. E se fosse aqui a contar os milagres todos que Deus tem feito, passaria aqui dias e talvez a falar deles. Mas uma coisa é certa, esses milagres estão insensíveis a todos, não é só alguns. Há muita gente que acha que é só aquelas pessoas. Isso vai tudo só depender da fé de cada um. Embora não estamos aqui a falar sobre a fé, estamos aqui a falar sobre o reino dos céus, mas uma coisa é certa. Quando estivermos aqui na terra, nós podemos glorificar o nosso Deus a fazer milagres. Mas cabe a cada um aceitar ou não aceitar. Quem não aceita, não vê e não acontece nada. Só quem aceita e tem fé para isso. Amém? Versículo 23. Não trabalharão em vão, nem terão filhos para perturbação, porque são prosperidade bendita do Senhor, e os seus descendentes estarão com eles. E os seus descendentes estarão com eles. Vimos aqui mais uma vez que os nossos santos queridos estarão também connosco. Porque Deus, Ele assim determina, porque Deus ama as famílias. E depois ele diz assim, não trabalharão em vão. Não trabalharão em vão porque Deus, Ele já tem um milagre feito para a vida de cada um. Mas as pessoas não acreditam, as pessoas não buscam o Senhor enquanto Ele se deixa achar, as pessoas não acham que isto é ficção. As pessoas às vezes perdem a ler livros, às vezes não interessa a ninguém, e a ler a Bíblia não leem. Não leem a Bíblia porquê? Porque acham que é muito grossa. Já li a Bíblia várias vezes e mesmo assim ainda li pouco. Já li pelo menos umas 4 vezes, de capa a capa, e vejo que muitas das vezes ainda é pouco. Mas quem não a lê, mais pouco é. Porque nós temos que aprender de Deus, temos que buscar a Deus. O buscar a Deus é aprender dele. Ler a Bíblia está a aprender o autor e consumidor da nossa fé. Porque se nós não fizermos isso, vai ficar a faltar algo. Assim como um estudante na escola, se ele não estudar, se quiser passar as provas com batota, as pessoas vão vai faltar algo. Quando estiver a usufruir, quando estiver a usar a sua profissão, não tem os conhecimentos que deviam ter. Nós também, para buscar a Deus, também temos de ter conhecimento. O buscar a Deus é uma coisa que vai caber a cada um. Eu posso falar aqui milhares e milhares de horas, mas cada um é que vai buscar a Deus, conforme a sua fé e a sua crença. Acreditar, pôr em prática, porque quem põe em prática vai ver a glória de Deus e quem não põe em prática não vai ver nada. Porque, infelizmente é assim. Agora, quando nós queremos
ir por atalhos. Já a minha mãe, a minha falecida mãe dizia, quem se mete em atalhos mete-se em trabalhos. E é verdade, porque muitas das vezes a pessoa vai por aquele atalho a pensar que chega lá mais rápido e depois acaba por chegar lá mais longe ou mais tarde, porque aquilo não era bem um atalho, aquilo era um engano. E o ser humano é assim, o ser humano adora viver no engano, porque quem anda no engano vai ver que realmente vai se arrepender sempre, pois que não havia de ir nesse caminho. Agora, quando nós buscamos a Deus, temos que aprender dele, não adianta. Tem que se aprender quem é Deus, como é que o buscamos, o que é que nós temos de fazer, qual dos mandamentos que nós temos de cumprir. Temos que ver que Deus, Ele nos ama tanto, 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 e tem um paraíso preparado para cada um de nós. Mas, perdão, mas o que é que nós temos de fazer? Aprender mais dele. Mas como é que eu aprendo? Ler a Bíblia. Se possível, de Gênesis ao Apocalipse. Porquê? Porque há coisas que estão no Antigo Testamento que se vão fazer sentido no Novo Testamento. Como vice-versa. Há coisas que estão escritas no Novo Testamento que fazem sentido com o Antigo Testamento. Isto funciona como os carretos. A gente, quando vai andar no carro, se não carrega bem em embreagem, os carretos não funcionam bem e vais... Portanto, é isso, muitas das vezes, que faz a vida de uma pessoa. Não está com ensinos suficientes para buscar aquilo que quer Deus. E agora muitas vezes, mas eu não sei ler ou escrever, que infelizmente ainda tem algumas pessoas assim. Não precisa. Pede a alguém que lhe ponha a Bíblia falada no telemóvel, no outro lado qualquer, ou num computador, e vai ouvir e vai aprender. Eu lembro-me de uma pessoa que infelizmente já deixou, já foi para a glória, creio que ela está num lugar melhor que o que estava aqui. E ele é interessante que ele aprendeu a ler pela Bíblia. Ele não sabia ler, mas aprendeu a ler pela Bíblia. Não lia assim muito depressa, mas lia bem. E, portanto, ele tinha vontade de aprender mais de Deus. E como Deus deu-lhe sabedoria, para ele aprender a ler. Agora, quando não se quer, há sempre 1001 desculpas para não fazer. Quando não se quer. Agora, quando se quer, a gente aprende, busca, ganha aquela intimidade com Deus Altíssimo e diz assim, realmente, porque é que eu não buscava esse Deus há mais tempo? Pois é, só que nunca é tarde. Nunca é tarde para as pessoas se remedirem dos maus caminhos, nunca é tarde das pessoas buscarem o Senhor, porque o Senhor, conforme está aqui escrito em Isaías também, para buscar o Senhor enquanto Ele se deixa achar. Portanto, isto está escrito no livro de Isaías, cerca de 740 anos antes de Cristo. Portanto, vimos aqui 2740, mais ano menos ano, que está escrito. E faz jus nesta época. Agora, perdão. Eu não gosto muito de estar a falar da palavra de Deus e estar a beber água, mas a garganta fica tão seca, tem que ser mesmo. Porque isto é indireto, se não fosse indireto, a gente fazia uns intervalozinhos e tal, e bebia água e depois não acontecia isso. Mas como não é indireto, e então acontece esses pormenorzinhos às vezes. Olha o versículo 25. O lobo e o cordeiro pacientarão juntos, e o leão comerá palha com o boi. O posse será comida da serpente, e não haverá mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor.
Portanto, vimos aqui como é que será o paraíso. Portanto, há muita gente... então os animais têm almas, têm... Portanto, vimos aqui que o lobo e o cordeiro então, comerão juntos. Portanto, aí já fica já fica a resposta para aqueles que acreditam ou não acreditam, se os animais têm alma, se não têm. Por isso, muitas das vezes vejo muita gente a maltratar os animais e vimos que também está a maltratar uma criatura de Deus, que Deus não se vai agradar. E agora me trouxe à lembrança também, numa casa que eu morei, antes de vir morar para aqui, onde estou agora, em que quando chegava a ser um pouco mais quente, como estes dias um pouco mais quente, parecia lá sempre umas osgas bem gordinhas lá à porta de casa. E eu, como tinha receio que elas me entrassem lá para a janela ou para a porta, andava sempre lá com um pau a querer acabar com elas. E uma certa vez Deus falou assim para mim, mas assim com um voz mesmo de mau. Assim, o que é que estás a fazer às minhas criaturas? E eu fiquei assim, realmente, os animais não me estavam a fazer mal nenhum e eu simplesmente estava ali a matá-los porque achava que eles não deviam estar ali. E uma coisa é certa, eu só disse assim para eles, olha, vocês saiam daqui, porque eu não quero vocês aqui. Há muita gente que diz assim, isso é coincidência. Coincidência ou não, uma coisa é certa. Enquanto lá estive a morar lá naquela casa, as osgas nunca mais lá apareceram e eu não queria que alguém as tivesse matado. Deus é que fez com que ela saísse de lá e é isso que nós temos que colocar nas mãos do Senhor. Não é estarmos a querer fazer justiça com as nossas mãos, não é querer achar que somos melhores que os outros, achar que nós é que somos os santinhos, os outros é que são os pecadores e, portanto, nós temos que aprender de Deus. E quando nós aprendemos de Deus, nós vamos ver que realmente fazemos às vezes coisas que não agradam a Deus e achamos que estamos a fazer certo. Estamos às vezes a fazer coisas que até agradam ao nosso, que não agradam ao nosso próximo e achamos que estamos a fazer certo. Portanto, Deus é amor, mas Ele também é fogo consumidor. Deus nos tem preparado o paraíso. Perdão. Mas Ele também tem preparado o tormento eterno. O tormento eterno, que é o inferno. E isso tem mais pessoas a ir lá para aquele lado do que a ir para o paraíso. É Deus que é mau? Não. Deus não é mau. Deus não castiga. Deus fica triste quando as pessoas vão lá para aquele lado. Porque aquilo estava preparado para os anjos que desobedeceram a Deus. E os seres humanos têm sido enganados e muitos vão para lá. Mas o que é que nós podemos fazer? Ficamos tristes também quando vimos certas pessoas que não querem nada com Deus, depois morrem, depois... É assim, só Deus realmente é que sabe para onde é que cada um vai. Há uns que também a gente acha que não vai para o paraíso e pode ir. Só Deus é que sabe. Agora, uma coisa nós temos que ter a certeza. A palavra do Senhor nos deixou leis, preceitos para seguir. Se não quer seguir, Deus não vai forçar. Mas Deus, Ele quer que vá a todos. Perdão. Por isso, a palavra do Senhor diz assim, muitos serão chamados e poucos os escolhidos. É porque Deus não quer escolher? Não, Deus quer escolher a todos. Mas as pessoas não querem saber de Deus. Preferem futebol, preferem espetáculos. Então um ditado que diz assim, para onde é que vais? Vem para a festa. Para onde é que vens? Venho da festa. Porque é tudo ilusão. E a ilusão consome as pessoas. A ilusão dá cabo das pessoas. E a ilusão afasta as pessoas do paraíso de Deus. Nós lemos aqui sobre o paraíso. Vai ser alegria, vai ser, porque não haverá mais mal ali algum. Haverá, sim,
alegria. E essa alegria, perdão, e essa alegria vai ser para todos, não é só para alguns. Mas nem todos entrarão lá. Amém? Que Jesus abençoe vocês poderosamente. Como isto não tem cânticos, acabam um bocadinho mais cedo, mas interessa que a palavra chegue a cada um de vocês. Porque é isso que Deus me deu, é isso que eu tenho para dar e é isso que eu espero que vocês tenham. Se não compreenderam bem aquilo que eu disse, leiam o texto, não tem muitos versículos, leiam e releiam para compreenderem. Porque Deus, Ele ensina a todos, aqueles que o buscam. Amém? Vamos orar um pouquinho. Soberano Deus, glorioso Santo Pai, graças eu te dou, Senhor dos céus da terra, por cada vida que nos esteve a ver, aqueles ainda que vão ver, que o Senhor venha a abençoar poderosamente as suas vidas, os seus familiares, os seus amigos, assim conforme nós lemos aqui no texto, Senhor. O Senhor tem um paraíso preparado para os seus. E nós queremos, Paizinho amado, que os nossos antequeridos também venham connosco, Senhor. Não queremos que eles se percam, mas sim que eles possam buscar ao Senhor enquanto o Senhor se deixa acharem. Que o Senhor venha entrar com providência, Pai querido, na vida de quem está enfermo também, para que eles possam ficar curado e livre de todo o mal. Paizinho amado, que o Senhor venha dar uma semana maravilhosa também a cada um que busca ao Senhor, Pai querido, porque o Senhor é conosco. O Senhor nos protege, nos guarda e nos livra de todo o mal. Para isso temos que buscar ao Senhor. É isso que nós fazemos enquanto o Senhor se deixa achar. Buscar ao Senhor e o Senhor vai fazer milagres, prodígios e maravilhas naqueles que o buscam. E te agradeço, Paizinho amado, por aqueles que ainda há de ver esses vídeos. Que cheguem a muito, Senhor. Não para nos dar publicidade ou outra coisa qualquer, mas que possa chegar a muitos e muitos possam aprender que Deus tem um paraíso preparado para cada um. Mas o Senhor não vai forçar ninguém a ir para lá. Mas cada um tem que procurar o caminho que o Senhor Jesus deixou. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Através dos ensinos de Jesus, nós chegaremos ao Pai. Mas, Paizinho amado, toca no coração cultiva esse coração de pedra e coloca um coração de carne, para que eles possam buscar o Senhor. Assim conforme no passado também era igual, Senhor Deus. Mas o Senhor mostrou o caminho. E eu dou muitas graças ao meu Senhor, porque o Senhor tem ensinado o caminho. E desde já te agradeço, Paizinho amado, que cada um tenha uma semana maravilhosa, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Rei e Salvador. Obrigado, Paizinho. Em nome de Jesus. Amém. Vamos então à bênção sacerdotal. Amém? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e sobre ti tenha misericórdia. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja connosco e todos nós demos. Amém. Perdão. Portanto, cá estaremos, se Deus quiser, na próxima sexta-feira. E Deus é conosco, Deus nos abençoa, Deus nos guarda e Deus nos livra de todo mal. Não se esqueçam disso. E Deus, Ele quer fazer grandes coisas, não é só na nossa vida, em todos. Vocês, nos vossos familiares, nos vossos amigos, em nome do Senhor Jesus Cristo. E desde já agradeço a todos, com a gloriosa paz do Senhor e com uma semana maravilhosa para todos, em nome de Jesus. Beijinhos e abraço. E Deus vos abençoe. Amém? Glória a Deus.